minutos, destaque internacional, informações a respeito da política nos Estados Unidos. Os republicanos garantiram maioria na Câmara dos Representantes do país e vão liderar, também com uma prevalência no Senado, o Congresso norte-americano. Vamos então falar com o Luca Bassani, que tem informações sobre isso para nós. Luca, bem-vindo. Já temos a quantidade de assentos que o partido conquistou? Boa tarde a você, Lívia, as nossas debatedoras, nossa audiência. Nós não temos ainda o patamar que eles podem chegar, mas sabemos que eles já terão a maioria. Para explicar a todos vocês, o Congresso norte-americano, o Legislativo norte-americano, dividido em duas câmaras, a Câmara Alta, o Senado, com 100 assentos, e a Câmara Baixa, o Congresso, com 435 assentos. Todas as corridas, todas as disputas para o Senado já foram concluídas, e destes 100 assentos disponíveis, 2 por cada estado, 53 ficaram nas mãos dos republicanos e 47 na mão dos democratas, ou seja, os republicanos, depois de quase 8 anos com uma igualdade, uma paridade de 50 cadeiras para cada lado, onde o vice-presidente era o voto de Minerva, eles terão, de fato, uma maioria expressiva de 6 cadeiras no ano que vem, o que dá grande sustentação ao governo Donald Trump. No Congresso, ele já tinha uma maioria simples, por volta aí de 220 cadeiras, lembrando que são 435, portanto 218 são necessárias para ter a maioria, e este número de 218 foi alcançada exatamente hoje pela tarde, quando algumas das disputas na Califórnia e no Arizona foram concluídas a partir da contagem. Os democratas, por enquanto, seguem com 208 votos, portanto, 208 cadeiras, portanto, a gente vê que para chegar nos 435 ainda falta por volta aí de 8, 10 disputas para serem concluídas, e que pode dar uma margem ainda maior para os republicanos. De qualquer maneira, aquilo que a gente pode concluir até agora é que Donald Trump, diferentemente do seu primeiro governo, que sofreu resistências dentro do seu próprio partido e obviamente da oposição, desta vez terá uma maior facilidade para governar, considerando que tem o controle das duas casas e que o Partido Republicano se tornou de vez um partido trumpista. Naquele primeiro governo entre 2017 e 2021, muitos republicanos eram contrários a algumas medidas colocadas por Trump, até mesmo a sua figura, por não ser um político tradicional, mas agora, neste novo ciclo eleitoral, nesta vitória muito substancial de Donald Trump perante Kamala Harris, quase todos os republicanos o apoiam, e isso dá indícios que qualquer tipo de legislação, seja para a deportação de imigrantes ilegais, seja as questões relacionadas aos direitos reprodutivos das mulheres, do aborto, ou até mesmo a questão da legalização das drogas, política externa, aprovar algum tipo de orçamento para a Ucrânia, para Israel, tudo isso se torna mais fácil de acordo com o que o governo quer, porque tem a maioria nas duas casas. Nós sabemos no Brasil como é difícil muitas vezes, seja governos de esquerda ou de direita, conseguirem aprovar orçamentos, aprovar algumas PECs, porque nunca o governo vai ter a maioria absoluta dentre os nossos 513 deputados, 81 senadores, mas nos Estados Unidos, com 2 partidos, isso se torna possível, e de fato vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Lembrando que Donald Trump já tem anunciado parte dos membros do seu gabinete, dos seus ministérios, e dá indícios que este governo, essa gestão, será bastante conservadora, será até em alguns pontos mais à direita do que esteve o seu primeiro governo, o que deixa pouco espaço para uma oposição de fato, considerando que os assentos, as cadeiras dos democratas se tornaram mais reduzidas durante estas últimas eleições, que tiveram uma grande vitória de Donald Trump no colégio eleitoral, do voto popular, e também dos republicanos nos legislativos baixo e alto, Senado e também Congresso. O Luca, a Ellen quer falar um pouquinho com você também, Ellen? Ô, Luca, só queria pontuar uma questão que me chamou a atenção na escolha do líder do Senado, porque no líder do Senado foi eleito o John Thune, da Dakota do Sul, e o realmente trumpista, que é o Rick Scott, da Flórida, ficou em terceiro lugar. Me parece que isso traz uma certa leitura, que é a seguinte: o Partido Republicano não necessariamente é trumpista, porque para a escolha do líder o voto é secreto. A questão é que para as demais escolhas o voto ele é aberto. E aí sim, os republicanos não vão ter coragem de ir contra Trump. Mas, pelo menos na minha leitura aqui, por favor, me corrija se eu estiver errada, parece que isso mostrou que a gente ainda tem um partido republicano que não é de fato todo trumpista, né?
Sim, se a gente for olhar... Boa tarde, Ellen. Se a gente for olhar exatamente isso que você pontuou, o Rick Scott, que já foi governador da Flórida e agora foi eleito para senador da Flórida por 6 anos, era o candidato mais trumpista dentre os 3 nomes que foram cogitados para a liderança do Senado. Mas com a vitória do Thune, que é da Dakota do Sul, a gente vê que é uma ida um pouco mais ao centro, de fato. Mas quando se trata das políticas do próprio partido, ou aquilo que será votado, muito provavelmente essas alas mais moderadas ou do Partido Republicano Histórico, com George Bush pai, George W. Bush, com o próprio candidato que também era senador, o John McCain, que morreu, competiu contra Obama, o Mitt Romney, essas alas que eram os conservadores mais clássicos dentro do Partido Republicano, elas foram abafadas. Por mais que a gente tenha uma liderança de fato que não seja trumpista, e você fez muito bem de pontuar isso, eu não acho que na questão das políticas votadas em si, isso se mostrará viável, porque aquilo que muitos deles vão sugerir para que seja votado ou receberão de sugestão do Executivo Federal para votarem serão medidas trumpistas que muitas vezes terão o apoio da Câmara Baixa e Alta por conta de serem medidas prometidas, durante a campanha, e Donald Trump deixou claro que quer cumprir quase todas aquelas promessas polêmicas que fez durante esses 4, 5 meses de campanha, principalmente em relação à imigração. Ele já nomeou, inclusive, o czar da fronteira, né, o Tom Honan, que até ficou conhecido no primeiro governo por separar as famílias, medidas extremamente polêmicas do aspecto da lei humanitária internacional, mas que durante este período no Senado provavelmente também tem o apoio, por mais que não sejam trumpistas puros, se assim podemos dizer. Tá bom, Luca Bassani, muito obrigada pelas atualizações, pelas informações. A gente já vai voltar a falar sobre as explosões em Brasília. Eu vou só aproveitar que a Ellen está muito por dentro desse assunto também, das eleições americanas. Caminhamos, então, para aquele cenário, chegamos naquele ponto que já imaginávamos desde o início, né, Ellen? Trump ganhando as eleições de uma forma... Eu não gosto de falar que ele ganhou de forma massacrante, porque embora ele tenha conquistado... Tá vermelho o mapa dos Estados Unidos, as eleições dentro dos estados foram eleições bastante, assim, equilibradas, né? Mas, enfim, uma vitória inesperada, do tamanho que foi a vitória. E agora ele chega com essa força dada pelo voto popular, dada pelo colégio eleitoral e ainda com um Congresso americano, Senado e Câmara, que tem maioria... E Suprema Corte. Vamos lembrar a Suprema Corte, que já estava assim, né? De maioria conservadora, vamos colocar assim, republicana. O último governo de Trump, que não pode se candidatar mais uma vez, ele tem todas as condições para fazer, na perspectiva dele, pelo menos, o melhor governo que ele puder fazer. Sem sombra de dúvidas, até porque agora ele já aprendeu a governar, né? A gente tinha um primeiro governo em que você ainda estava se estabelecendo, teve uma pandemia, mas agora não é o caso. Agora já aprendeu a governar, tem maioria para governar. Como a gente conversava aqui com o Lucas agora, né? Muito embora tenha deixado bem claro, porque assim, só para dar uma distinção para o nosso telespectador, né? Essa eleição para o líder do Senado, ela é secreta. Então, o que nos revela o fato de o candidato puramente trumpista ter ficado em terceiro lugar? Que o Partido Republicano tem suas restrições a Donald Trump, que não é um partido trumpista, né? Existe o republicano e existe o trumpismo. Agora, quando houver a votação de políticas públicas, essa ela é aberta. E aí, eles não vão votar contra o líder do seu partido. Então, por isso que o Bassani pontuou aqui. O que parece a partir deste momento, Donald Trump tem de fato maioria. Tem maioria no legislativo, no judiciário e ele é o executivo. A situação para o Partido Democrata fica muito confusa. Eu quero só trazer um dado curioso aqui, que eu estava fazendo uma leitura essa semana sobre a questão do aborto, que foi uma questão muito usada pelos democratas. E nos estados em que essa questão foi colocada para ser votada junto com a eleição, preponderou a visão democrata de que o aborto precisa continuar legalizado. Embora a Câmara não tenha vencido nestes mesmos locais, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um discurso democrata que está muito desconectado da realidade e que mesmo conseguindo, por exemplo, levantar essa questão do aborto, que foi uma pauta democrata nas eleições, não conseguiu reverter isso em votos. As grandes metrópoles azuis, quase todas viraram.
não são mais azuis, não são mais democratas, são republicanas. Então houve uma desconexão que é algo que aqui no Brasil a gente tem refletido um pouco também, falado sobre a esquerda brasileira, que se desconectou dos novos trabalhadores, das novas formas de se trabalhar, de se enxergar o mercado. Isso está sendo uma realidade posta para os democratas nos Estados Unidos, que não estão conseguindo mais conversar com aquele público para o qual eles historicamente foram colocados para se manifestar, que é o público dos trabalhadores, né? Tem essa questão do discurso de esquerda, né, Carla, que também é uma realidade aqui nossa, como do Brasil, como a Ellen falou. E eu gostei do exemplo que ela usou, né, que é um exemplo talvez mais significativo de que, apesar de estados que defendem pautas defendidas pelos democratas, Trump, nesses locais, ainda assim venceu as eleições. Citou o caso do aborto, né? Economia. O que pesou no fim das contas nesse voto dos americanos foi o fato de, apesar de dados macroeconômicos estarem indo bem, o valor que eles estavam pagando no caixa do supermercado, nas contas básicas do dia a dia, foi o que ditou a escolha na hora de votar? Olha, essa pergunta sua é maravilhosa, porque ela é um misto, a resposta. Eu uso uma expressão em sala de aula e digo que a inflação derruba um governo. Então, é importante, por quê? Porque ela piora a qualidade de vida da população, né? O papel moeda física, aquilo ali é um título ao portador com valor de face, impresso pela Casa da Moeda a pedido do Banco Central. Ou quando você sabe o valor real daquilo, quando você transforma aquilo em bens e serviços e passa literalmente no caixa. E a pandemia trouxe uma inflação para os Estados Unidos completamente incompatível com o discernimento inflacionário da população. Então, para vocês terem ideia num dado, a inflação do dólar, da moeda americana, de 94 a 2020 foi 77%. Em um ano da pandemia, eles tiveram quase 10%. Então, isso dá um desequilíbrio, sim, na vida das pessoas e tudo. E aí, logicamente, volta para aquele ponto inicial nosso. Você também se apodera disso politicamente, porque quem tiver no governo no momento sofre também esse impacto. Então, essa é uma questão importante. Mas eu estou achando, ultimamente, que as pautas de costumes, de valores, né, elas estão tendo um peso muito grande, muito relevante, que foi o caso, por exemplo, da questão do aborto, ou seja, de direitos reprodutivos da mulher. E isso está, numa forma, nos Estados Unidos, se espalhando de uma maneira tal que alguns estados aí específicos estão querendo fazer um nível de intervenção no direito reprodutivo da mulher, de querer proibir a própria fertilização in vitro, querer proibir até o uso de anticoncepcionais. Então, você está tendo um viés de valores dentro do MAGA, né, do Make America Great Again, que tem a ver com essa questão religiosa, desse neopentecostal de extrema direita, que está amarrado com essa percepção fortíssimo. Então, eu acho que agora a gente está com uma outra composição. É a economia? É, mas a pauta de valores, ela está vindo num peso que eu tenho me surpreendido. Não sei vocês também, se vocês também concordam com isso.